Preparo. A Cris vai ler um texto para nós, a gente vai fazer uma prece. Alguém gostaria de fazer uma prece de abertura? Você pode fazer? Então vamos agradecendo aos benfeitores espirituais que estão aqui presentes, sem dúvida nenhuma, aos queridos amigos espirituais do Centro Espiritual Nosso Lar, Casa de André Luiz, esses agregados companheiros que sustentam vibratoriamente esta bela instituição com a sua complexidade, com a sua missão tão grandiosa e tão imensa de cuidados das pessoas portadoras de deficiência intelectual, e todos aqueles que nos procuram, sejam adultos, jovens, crianças. Então nós agradecemos imensamente a esses espíritos queridos, bem como aos espíritos que norteiam este projeto de estudos filosóficos espíritas e aos mentores espirituais de cada um de nós, que nós carinhosamente chamamos de anjos da guarda, a quem nós damos as boas-vindas calorosas, para que se sintam bem-vindos também entre nós. Agradecemos também hoje a presença da Eliana, querida, que vem trazer o seu contributo de conhecimento, de experiências, de trânsito na obra do Emmanuel, do Espírito Emmanuel, bem como dos cristãos antigos. Então nós agradecemos imensamente a todos eles, queridos companheiros. E vamos então convidando a nossa querida para a prece inicial. A Roseli. Pai de infinita bondade e misericórdia, somos mais uma vez agradecidos por esta oportunidade de estudo que esta casa nos dá, com a bênção dos nossos amigos espirituais que aqui estão para nos orientar e nos inspirar. Vamos então abrir nossa mente, abrir o nosso coração, para que sejamos receptivos a tudo que aqui vamos ouvir, aprender e tentarmos levar para a nossa vida, para a nossa conduta, todos esses ensinamentos. Que nossos expositores sejam mais inspirados a nos transmitir a luz do conhecimento, da filosofia, da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Por favor. Nós separamos dois textos do Emmanuel, né? E o primeiro textos. O primeiro deles é o Vinha de Luz, chamado Caridade Essencial, e o segundo é desse livro Deus Conosco, que são várias mensagens do Emmanuel, que ele transmitia para o Chico num evangelho familiar que o Chico fazia na década de 50, 30, 50, mais ou menos. E Caridade Essencial começa com uma passagem aqui do evangelho de João, falando o seguinte: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. E Emmanuel nos esclarece nos seguintes termos: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa, que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e auxílios fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade nascidas da sincera disposição de servir com Jesus
são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre, no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Esse é o alerta do Emmanuel, nos convida à reflexão de que temos que nos amar, principalmente, que é o tema da palestra de hoje. Temos que nos amar primeiro para podermos praticar o Evangelho e amar o próximo. E nesse texto, a gente fez uma correlação com esse outro texto aqui do Emmanuel, que eu não vou ler inteiro, só um trechinho, que fala sobre a obra espírita. Então, para que nós, os espíritas, não venhamos a falsear a profecia de que somos portadores, é imprescindível nos atenhamos à obra de amor e luz que nos cabe na concretização dos princípios do Mestre. Lembremos-nos, pois, na oficina de trabalho a que fomos conduzidos, de que somente amando os inimigos e ajudando aos que nos perseguem, através do silêncio digno e da oração espontânea, segundo os ensinamentos do Divino Orientador que nos propormos a seguir, é que realmente seremos fiéis à luz profética com que somos chamados a construir a nova mentalidade cristã para os novos tempos. Podemos retirar delas os mais santos recursos de aprendizado, aproveitando-os na consecução da tarefa redentora que nos compete realizar e atingindo, por fim, a verdadeira comunhão com aquele que é para nós todos na terra a luz do caminho, o alimento da verdade e a glória incessante na vida. Então, Emmanuel nos convida realmente à prática da caridade e o mergulho de corpo e alma no Evangelho. Muito bem, pessoal. Então, essa aula especial de hoje, que vai ser ministrada pela Eliana, por favor. Nós estamos abrindo, então, o calendário de aulas especiais, de seminários e de palestras especiais também para este ano, né? Seja para o grupo de estudos de sábados ou para o grupo de estudos de quinta-feira também. Então, depois, ao finalzinho, a gente vai se confraternizar, vocês vão conhecer, né? Se conhecer uns aos outros. Então, hoje nós vamos ter conosco a Eliana Franco. A Eliana é professora, é pedagoga, psicóloga. Ela tem uma atividade bastante interessante na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ela criou um grupo de estudos bastante interessante sobre a vida de Paulo de Tarso, o estudo de Paulo de Tarso e suas epístolas, né? E também é dirigente do curso de expositores da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Com vocês, Eliana. Olá, boa tarde. Muito bom estar aqui. Aproveitando esse nosso tempo tão sempre importante para nós, para podermos refletir um pouquinho sobre a grande personalidade de Emmanuel, a quem todos nós, espíritas, devemos muito. Né? É a terceira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema aqui nas casas do André Luiz, sobre o pensamento de Emmanuel. E alguns rostos conhecidos, né, que terão a bondade de nos ouvir novamente. E alguns outros tantos que não, né, e com quem nós teremos também, desde já, queremos estabelecer um laço de carinho entre todos nós, nos colocarmos assim à disposição para que vocês possam perguntar, para que vocês possam, enfim, interagir e que a nossa reflexão possa ser assim
um bate-papo gostoso em torno desse grande espírito, né? Então, iniciando um tema assim, que é extremamente vasto, nós tivemos a oportunidade de desenvolvê-los em tempos diferentes, né? E teve uma vez que nós tivemos uma manhã toda para falar sobre esse tema. Hoje nós temos menos do que 2 horas. Então, quando nós estamos assim, em fase do tempo, diante de um tema que é tão abrangente, forçosamente nós temos que filtrar, selecionar, mesmo de coração assim pequeno, partido, né? Porque vamos ter que fazer isso, mas não seria possível nós contemplarmos uma produção tão fecunda como foi essa parceria gigantesca entre nosso amado Chico Xavier e Emmanuel. Parceria esta que foi desenvolvida durante décadas e que nos legaram uma obra de inestimável valor, com 439 livros, sendo que 100 desses pertencem a Emmanuel. E os outros 339 foram todos analisados, supervisionados, solicitados, acompanhados pelo nobre mentor Emmanuel. Então, que dizer de uma obra tão vasta? Não nos consta que na literatura, que na nossa literatura nós tenhamos um autor que tenha atingido essa cifra de livros, né? Estamos falando de encarnados, estamos falando de desencarnados. Então, o que dizer se não nos quedarmos referentes a esse espírito de escola que recebeu uma incumbência imensa de Ismael. Então, dentro desse recorte, nós vamos trazer aquilo que é possível, né? Mas convidamos vocês a lerem obras que falem sobre e que possam, assim, rechear de informações e a visão que vocês terão do nosso querido benfeitor. Em 1938 surge um livro que acredito vocês todos devam conhecer, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Conhecem? Da autoria de Humberto de Campos. Obra que foi solicitada pelo Espírito Emmanuel, atendendo a designação superior, porque nela Humberto de Campos haveria de fazer a revelação de uma missão coletiva, missão essa que cabe ainda ao Brasil, não é? Então nós que sabemos que ao longo dos tempos, sempre para fomentar o progresso, determinados povos recebem uma incumbência de desenvolverem uma missão que tem abrangência coletiva. Então pudemos ver a Grécia como sendo o berço da filosofia, a França o berço do iluminismo, a Itália o berço do renascentismo, Roma como o berço das noções elevadas de família e administração, e assim os felícios, para a gente viajar no tempo, né? Singrando os grandes mares, que depois retornam a Portugal para fazer as grandes viagens marítimas que culminaram um avanço imenso para o mundo, mas enfim. Também Humberto de Campos então vem revelar esta missão. E dentro dessa revelação, ele nos traz uma informação muito importante. A informação de que as sementes da codificação que foram plantadas em solo francês seriam trazidas para o Brasil. E aqui no Brasil haveriam de florescer, tornando o Brasil, não é? Se cada um de nós colaborar nesse sentido, a pátria do Evangelho, coração do mundo, né? Então, essa revelação é extremamente importante, porque ela está muito ligada a esse desdobramento, porque se o Espiritismo vai surgir na França, vai surgir em função de desígnios do mais alto, é claro, não é?
E naquele momento histórico, a França era o berço mais acolhedor, mais favorável, onde se irradiavam ideais, ideias de progresso para o mundo. E ali seria então um berço mais acolhedor para que essa semente pudesse chegar e germinar no mundo, né? Então esse trabalho que começa bem anterior ao próprio advento da doutrina espírita, quando nós falamos de eventos que são magnos para a humanidade, nós podemos deduzir tranquilamente por aquilo que os benfeitores nos colocam, que a preparação antecede séculos daquele momento aprazado. Se nós formos pensar nesse momento aprazado, quem primeiro nos anunciou a vinda do Consolador foi Jesus. Jesus ainda estava entre nós, se despedindo dos discípulos na última ceia, quando fará menção ao Espírito de verdade, fará menção ao Paráclito ou ao Consolador, que teria uma dupla função, né, de relembrar aquilo que ele dissera. Então Jesus já sabia que os homens deixariam seus ensinamentos ao descaso, relegariam ao esquecimento, e que também muitas coisas sobre as quais naquele momento ele não podia se pronunciar, caberia a este Consolador fazer, não é? Então a gente vê como nos desígnios do alto, estes acontecimentos que assinalam importantes transformações no mundo, eles são planejados com muita antecedência, parece nós, né? Mas eles são planejados assim com muito carinho. Então, sabemos que atesta de todos os planejamentos de ordem coletiva que acontecem no nosso planeta, nós temos as mãos augustas de Jesus, o seu pensamento amoroso. É ele que traça todas as diretrizes desta evolução no nosso planeta. Então, quando ele vem trazer a segunda revelação, já sabia que ensejaríamos uma terceira, porque evoluiríamos, não é? E com o passar dos séculos, nos tornaríamos mais aptos a receber uma nova dose de alimento. Então, ele já anuncia aquilo que seria para nós a terceira revelação, e temos a certeza de que nos tempos que se seguem, nós chegaremos à quarta, à quinta, à sexta, não é? Impulsionados por esse progresso. Mas por hora e por muito tempo, nós estamos naquela fase de assimilação de tudo quanto nos foi trazido. Porque estamos falando numa obra monumental. Não é? Estamos falando numa obra para o qual contribuíram espíritos de escola. E quando então nós estamos falando em planejamento, queremos também situar que se Jesus nos falou primeiro a respeito do advento do Consolador, a França, séculos antes desses espíritos luminares como Hippolyte Léon, que conhecemos por Kardec, um Léon Denis, um Camille Flammarion e tantos outros que vão atuar para que a doutrina espírita surgisse, eles, para que ela pudesse abrigar, séculos antes já se começou a trabalhar, de acordo com a informação dos espíritos, sobretudo na genética no povo francês, para que pudesse abrigar esses corações. Então, nós vemos que não há improviso nessas obras, não é? E que num passo a passo as coisas, com o fator tempo, são conduzidas para que se propicie a chegada de novos conhecimentos para os homens. Então a França era, sim, o berço acolhedor dessas ideias, não é? E quantos colaboradores, encarnados e desencarnados, se uniram para que a doutrina espírita chegasse até nós.
E doutrina esta, não é? Que temos a felicidade de conhecer e a qual agradecemos todos os dias o fato de conhecê-la. Porque, conforme disse Kardec, em Obras Póstumas, não haveria um nome mais apropriado para chamar a doutrina espírita do que aquele com o qual Jesus a apresentou, situando como consolador. Porque à luz dessa doutrina, todos os corações encontram consolação, né? E da consolação, esperança. E da esperança, fé. E da fé, a gente mobiliza o coração para ser melhor, não é? Então, isso colocado, né, todo esse preparo, então são espíritos, tantos que se comprometeram com com o advento da doutrina espírita, permaneceriam lá na espiritualidade para orientar os passos daqueles que reencarnariam com a tarefa de materializar a doutrina espírita entre nós, né? Então, uma pleiade de espíritos que no mundo espiritual serão conhecidos como o espírito de verdade, que é uma falange de espíritos superiores que se reúnem no mesmo propósito, cujos nomes estão lá, assinalados em todas as obras da codificação, né? Temos a contribuição dos primeiros cristãos, dos mártires cristãos, de grandes expoentes do pensamento, do desenvolvimento humano, não só na área da religião, não é? Mas na área da ciência, como Galileu Galilei, que se pronuncia tanto numa obra que é a Gênese, né? A obra monumental da doutrina espírita. E aqui os ceareiros reencarnados, todos gabaritados para levar isso a efeito. Mas ok, por designação do alto e uma designação que atende o comando de Jesus, então essas sementes, ou essa árvore ainda nascitura, lá na França, chega ao Brasil, né? E no Brasil ela irá criar raízes vigorosas, né? Então nós nos perguntaríamos, todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados que colaboraram para que a doutrina chegasse, após o surgimento da codificação, iriam retirar-se à pátria espiritual, né, onde residem, e nos deixar aqui sem a continuidade dessas luzes envolvedoras? Claro que não, né? Então eles prosseguem ativamente trabalhando. E é assim que eles se reúnem, prosseguem reunidos, melhor dizendo, para que essa obra fosse continuada aqui no Brasil. E na superintendência de toda essa obra, cuja produção mediúnica é ímpar, encontra-se esse espírito de Emmanuel, né? Então, nós devemos nele reconhecer ele que foi um dos espíritos participantes da codificação, trazendo no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem intitulada Egoísmo, de 1861, é a autoria dele, não é? Então vemos-lo fortemente ligado ao movimento que materializa a doutrina espírita no mundo e no prosseguimento desses esclarecimentos que foram ampliados através dos vários autores espirituais que se utilizaram da mediunidade do Chico sob a supervisão de Emmanuel, né? O que queremos dizer é que do título à conclusão, nenhuma obra publicada através da mediunidade do Chico deixou de passar pelo critério rigoroso desse espírito, né? Do título à conclusão. Emmanuel situou entre as tarefas, né, nós vamos ver que trabalho fecundo foi esse desenvolvido nessa parceria,
E nós vamos ver que Emmanuel se dedicou de corpo e alma à divulgação dessa doutrina, de corpo espiritual, né? E alma a essa doutrina. E ele desenvolveu, junto com o Chico, várias frentes de trabalho, não é? Nós vamos vê-lo tão compassivo com a dor daqueles que chegavam ao Chico buscando notícias dos entes que haviam perdido, de mães chorosas pela ausência dos seus filhos. E este movimento recebeu dele, não é, o maior carinho. E foi através, então, da supervisão dele que esses espíritos podiam trazer comunicados que reergueram tantos corações, que deram origem a tantas obras de benemerência que existem na doutrina, inúmeras casas espíritas, creches, asilos, escolas foram erguidas graças ao soerguimento oferecido a esses corações chorosos que encontravam lenitivo através desse correio fraterno entre dois mundos, não é? Então, Emmanuel está ativo nesse sentido. Emmanuel esteve ativo à frente de um trabalho de desobsessão instituído por ele, que demandou anos de atividades na iluminação de corações presos no cipoal do rancor, do desejo de vingança, do ódio, da ignorância. Então, ativamente trabalhando pelo despertamento e libertação de consciências, não é? Nós vamos vendo Emmanuel sempre inspirando o Chico nas obras de caridade inúmeras que ele realizou, desde o pão material ofertado aos mais pobres da localidade, como do pão espiritual, que então ele vai ofertar através de mensagens, de palavras amigas, de conselhos, de estímulos e, sobretudo, do livro. Então, qual foi a grande tarefa que coube a esses dois corações? O livro, né? E é muito curioso que Emmanuel não havia entrado em contato com Chico ainda, mas Chico já sentia a sua mediunidade. Nós tivemos a oportunidade de ver que Chico conviveu com a mediunidade desde criança, e essa mediunidade que vai se fazendo mais intensa. E quando ele participa da primeira reunião mediúnica, Dona Carmen, que era médium já bastante atuante, ela vê sobre o Chico uma chuva de livros. E ela então coloca isso para ele, não é? Anos mais tarde, o Chico vai então ter o seu encontro com Emmanuel. E isso se deu em 1931. Era um domingo, não é? Numa tarde, num local da natureza onde Chico gostava muito de ir para pensar na vida, para acerenar o coração. Ele vai então ter esse encontro e dirá a Emmanuel que naquela existência era a primeira vez que Chico estava tendo a oportunidade de vê-lo, mas que o coração deles estava unidos por laços de afeto de séculos e séculos, né? E o Emmanuel vai convidá-lo ao trabalho. Nós temos desse diálogo algo que ficou muito famoso e que nós gostamos de destacar, que o Chico perguntou a ele, disse: sim, estou disposto a colaborar, o que eu preciso fazer, não é? E ele dirá: bem, você tem que estudar, você tem que servir, se esforçar no bem, se você estiver disposto a isso, não é? E ele disse: sim, eu estou, se você me ajudar, eu farei isso. E aí vem também aquela condição essencial que nós todos conhecemos, suponho, que o Chico, que o Emmanuel diz a ele que seria necessário 3 elementos: disciplina, disciplina e disciplina, né? E que disciplina, né? Foi necessário para que durante décadas eles pudessem consubstancializar
esse volume imenso de obras, né? Então, o Chico disse que isso representou muito para ele. As produções primeiras que o Chico trouxe, ele não assinava o nome dos autores espirituais. Ele tinha dúvidas em relação, diríamos que talvez um pudor, de colocar um nome naquela produção. Vamos situar isso, não é, no início do século XX, para a gente entender o que poderia ser, não é, estes sentimentos que permeavam o coração dele. Mas ele disse que quando Emmanuel vai assumir o comando das faculdades mediúnicas dele, nós temos em Chico um exemplo do que é um mandato mediúnico. Mandato mediúnico é para poucos, não é? Médios somos todos nós, mas receber uma incumbência dessa natureza, onde os espíritos, o encarnado e o desencarnado, estão profundamente associados numa comunhão permanente, isto é para poucos, né? Então, ele dirá que a partir desse momento, de 1931, quando então Emmanuel assume o comando das faculdades mediúnicas dele, ele disse que então tudo se torna mais claro, ele vai adquirir a segurança necessária, e ele sentia que o Emmanuel era como aquele artífice que iria trabalhando a argila para que essa argila pudesse produzir a contento, né? Então, ele vai se sentir profundamente amparado, né? E dessa união entre esses dois corações, eles que haviam, segundo Chico, se comprometido a 3 séculos de trabalho exclusivo, né, de renúncia. Quando a gente fala exclusivo, nós estamos falando de renúncia, né? De dedicação ao Evangelho de Jesus, à doutrina espírita, trabalho esse que porventura será agora desenvolvido por Emmanuel, né, que segundo fontes estaria entre nós, e Chico na espiritualidade, para completar, dirá ele, até o término do século XXI. Então, vamos aguardar, não é? Mas dentro desse planejamento que ambos então fizeram de dedicar esse tempo à causa de uma maneira mais profunda, irá originar um trabalho de um profundo amor. É o Emmanuel que diz que o livro espírita, o livro mediúnico, deveria merecer todo zelo, todo amor, toda dedicação, e que os livros eram como que uma chuva fertilizando o coração das criaturas, né? Milhões de corações, sim, porque o livro permite isso, não é? O livro está ali ao alcance de quantos? Quantos já leram determinadas obras? Quantos já leram o Evangelho segundo o Espiritismo? Quantos já leram o Livro dos Espíritos? Quantos podem ter lido Paulo e Estevão? Não é? Então o livro está ali, é uma obra que se materializa e que durante séculos e séculos e séculos estará à disposição do coração humano para fertilizá-lo de bênçãos, falando dos livros que são construtivos, não é? Como são esses que nós estamos abordando. Então, o carinho do livro, como nós dissemos, não é? Que para Emmanuel iria de um zelo desde o título à conclusão, isso se fundamenta, porque a propósito, não é? A Sueli Caldas Schubert, num livro que chama Testemunhos de Chico Xavier, alguém conhece? É um livro que trata da correspondência entre o Chico e o Vantuil, que então era o presidente da Federação Espírita Brasileira, da FEB. E é uma correspondência, então, onde a gente vê, primeiro a gente toma conhecimento de uma série de coisas que não conhecemos, que não são divulgadas, né? E segundo, que é o próprio coração do Chico a falar do
como ele se sente, do planejamento do plano espiritual, das deliberações do Emmanuel. Então, é uma obra bastante interessante. E, num certo ponto, abordava-se a importância dos livros que chegam através do autor espiritual André Luiz. Lembrando que quem solicitou ao André Luiz que planejasse essas obras foi Emmanuel, né? Atendendo a pedidos do mais alto. Nós vamos ver o Emmanuel como um grande intermediário entre espíritos de escola, né? Espíritos de escola, de um Ismael, de uma veneranda, muitas vezes ele próprio se fazendo intermediário desses espíritos, como médium, né? Que nós sabemos que isso ocorre na espiritualidade, né? Onde houver benfeitores mais categorizados que aqueles a quem eles vão se dirigir, provavelmente haverá o médium que poderá trazer a palavra de planos mais altos para planos não tão altos, embora sejam altos, né? Porque nós estamos falando de nosso lar, não é isso? Então, eles contam, né, que quando a obra Libertação, vocês conhecem Libertação? Que estava para ser publicada, primeiro que várias passagens desse livro foram minuciosamente articuladas para não causar impactos negativos. Porque quem lembra do teor do livro sabe que é um livro bastante denso mesmo, né? Mas também profundamente compassivo. E eles pensavam que título deveria ter essa obra. E eles ficaram refletindo longamente sobre o título, porque Emmanuel não queria um título que criasse imagens negativas nos leitores do livro. E de tanto refletirem, vai surgir esse nome absolutamente esperançoso, que é a libertação, não é? Então, olha, o cuidado, o carinho. Eu gosto de trazer isso porque, presentemente, eu não vejo a mesma preocupação na doutrina espírita, muitas vezes de quem escreve, de quem publica, né? Sem olhar, né, o impacto que pode gerar determinado nome, determinada colocação, determinada forma de falar, determinado conteúdo. Então, isso é para a gente ter não só admiração, mas muita gratidão por esses espíritos que buscaram dar, em nome de Jesus, alimentos de primeira qualidade para o nosso espírito, né? Mas isso colocado, né, só como um exemplo para a gente ver como que o livro sempre mereceu essa atenção especial, né? Há também aquele episódio conhecido de que o Chico, em algumas ocasiões, ele, que era um doador por excelência de ectoplasma, ofereceu ectoplasma para, em reuniões de grupos pequenos, permitir a materialização de espíritos, né? Então, teve um grupo, que eu digo que grupo abençoado foi esse, né? Que teve a oportunidade de, uma única experiência, ver a materialização de Emmanuel, André Luiz, Sheila, Alta de Souza, Meimei, um após o outro, né? Mas essas reuniões não prosseguiram, porque mais uma vez Emmanuel disse: nosso compromisso é com um livro. Nós não iremos abraçar nenhum tipo de atividade que nos tire desse trilho que nós nos comprometemos e assumimos, né? Então, sim, porque o alcance do livro é isso. Como ele mesmo disse, são milhões de almas sendo fertilizadas. Que imagem bonita essa, né? Bem bonita. E aí, então, nós que estamos falando aqui, né, desse planejamento que o plano espiritual traça
para a ocorrência dessas obras de importância coletiva, nós vamos pensar, não é? Se Emmanuel recebe essa missão de superintender toda essa vasta produção mediúnica, de zelar pelo desembarque das ideias inovadoras que chegaram aqui, essa também é uma expressão dele, desembarque de ideias, quem é esse espírito, né? Nós sabemos que não se improvisam missionários. Por mais que a gente quisesse ser missionário, nessa encarnação, a gente sabe que se alguém dissesse, né, receba essa missão, provavelmente ela não seria levada a bom termo. Simplesmente por quê? Porque talvez não tenhamos, não sei vocês, vou falar por mim, talvez não tenhamos aquelas condições de sermos missionários, né? Isso se adquire em testemunhos contínuos na esteira das encarnações, né? Não se improvisa. E é claro que para receber uma incumbência dessa natureza, ela não vai ser delegada a um espírito que não tem as qualidades mínimas necessárias para desenvolvê-la. Porque seria o mesmo, né, que dar uma incumbência fadada a mais do que 50% de ser mal sucedida, né? Então nós não fazemos isso. A gente pensa muito bem para quem a gente vai delegar até pequeninas tarefas, até fazer um bolo na cozinha, né? Quanto mais. Então, vamos pensar um pouquinho, né, nessa trajetória desse espírito. Qual é a primeira encarnação da qual nós tomamos conhecimento desse espírito Emmanuel? Vocês sabem, né? No livro Há 2000 anos. Todo mundo leu? Então, Públio Lentos, não é? E aí não sabemos que essa não é a primeira reminiscência que vem ao nosso encontro, porque lá mesmo, logo nos capítulos iniciais, ele vai observar a profunda semelhança entre ele e o bisavô, né, que era também ligado à política em Roma, e que fora um espírito bastante comprometido com uma série de atitudes lesivas ao ser humano, né? Abusou do poder, foi um déspota no poder, um perseguidor, enfim, dos inimigos. E ele então identifica aquela passagem como sendo ele próprio, não é? Mas, deixando de lado o bisavô para pensarmos nessa personalidade do Públio Lentulus, nós podemos, assim, dizer que foi um divisor de águas na vida desse espírito, não foi? Porque nós temos um comparativo do como é que chamava mesmo o bisavô dele? Sura, né? Sura. Isso. Nós temos um comparativo dele e temos, então, compreendemos muitos fatos que vão acontecer na vida dele, a lei de reação, ação e reação atuante na vida dele, em função dos débitos que ele havia já adquirido numa existência anterior ou anteriores. Mas ali há um divisor de águas. E ele tem a oportunidade, esse divisor, é porque ele tem a oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer o cristianismo, do qual ele se torna adepto já nos anos finais ali da sua vida, não é? Ele que vai compreendendo paulatinamente o pensamento de Jesus, e de ter ao seu lado um coração gigante, que era o coração da Lívia, e a perda dessa esposa como cristã em condições de martírio, foram experiências que o marcaram profundamente. E graças a Deus ainda nessa existência, ele pôde pensar e refletir inúmeras vezes sobre o diálogo dele com Jesus. Que diálogo mais maravilhoso! E um diálogo, não é, que certa feita, quando perguntaram ao Chico, não é, o Chico disse que recebia todos esses romances como ele, na verdade, ele mergulhava no pensamento do Emmanuel.
Então ele via as imagens que o pensamento do Emmanuel ia plasmando. Então ele não tinha noção do que ele escrevia. Então ele sentia a história porque o Emmanuel estava evocando a história e vendo-a, né? E era assim que aquilo o emocionava. Ele teve a oportunidade de ver que o encontro entre Jesus e Públio Lentulus foi muito emocionante e foi um deslumbramento de luzes, de vibrações superiores. Nós sabemos que ele ajoelhou-se malgrado a sua vontade, né? Então, mas o espetáculo diz que foi uma coisa ímpar, daquela compaixão de Jesus. Então, alguém perguntou a ele por que isso não foi colocado na narrativa, né? Então, ele explicou que aquele espetáculo de luzes, de vibrações superiores, era o amor compassivo de Jesus pelo coração impiedoso do senador. E que a espiritualidade superior autorizou apenas a publicação do encontro de 2 homens. Olha que interessante, né? Então, nós vamos ver Jesus, não é? Nesse amor, respeitando o livre-arbítrio do senador, convidando-o a segui-lo ou a perder aquela oportunidade bendita, e ele optou por deixar escapar essa oportunidade. Mas ele teve as chances de pensar, refletir sobre isso, tornar-se cristão, dar testemunhos de perdão ao final da vida, ao André de Gioras, que foi o grande inimigo, né, de toda a felicidade que ele poderia desejar na Terra. Então ele teve grandes reviravoltas assim, nos sentimentos. E aí foi um divisor de águas. Nós vamos ver emergir o homem que aspira a ser cristão e que tem um esforço imenso, como todos nós temos, que é a luta íntima contra o próprio coração, para que o cristianismo triunfe sobre os nossos sentimentos. Na sequência, nós vamos vê-lo 50 anos depois, no livro 50 anos depois, como Nestório, o escravo grego, né, que vai ser cristão, que vai dar testemunhos no cristianismo. Então nós vamos vendo como ele abraça isso como um projeto de vida, um projeto ao qual ele haveria de se dedicar. Nós vamos vê-lo no século, então, século I, Públio Lentulus, século II, Nestório, século III, ele também é personagem de um novo livro, que é o Ave Cristo. Vocês já tiveram a oportunidade de ler? Belíssimo, porque vai nos falar da história dos cristãos, né? Continuando essa saga dos cristãos. E neste romance ele é o personagem Basílio, também cristão, também dará testemunhos belíssimos de amor a Jesus. Depois vamos vê-lo no século IV como o bispo Heinz, e vamos ver uma trajetória dele para... o que falamos dessas trajetórias são revelações dele próprio, né? Então, existem séculos que não aparecem nada, não porque tal ele não estivesse encarnado, com certeza estava, mas que não foi contado, que não foi revelado, né? Nós vamos vê-lo depois no século XVI, aqui no Brasil, né? Vindo lá de Coimbra, como o padre Manuel da Nóbrega. Isso também foi uma revelação que ele trouxe, não é? E como o padre Manuel da Nóbrega, quanto que o Brasil deve para essa criatura? Existem muitos historiadores que dizem que nós não fazemos jus ao reconhecimento de toda a contribuição que ele trouxe. E são historiadores e o chamam do primeiro apóstolo do Brasil, por tudo aquilo que ele fez. Ele lutou contra as injustiças sociais, ele era conhecido como o pai dos necessitados, ele abraçou uma tarefa voluntariamente, porque antes ele contemplou o Brasil, e era uma terra imensa que ele chamaria de gigante,
E essa era a expressão que ele usava a respeito do Brasil sempre: o gigante precisa ser despertado, o gigante precisa ser espiritualizado. E ele vê essa terra gigante ao abandono, né? Com tantas necessidades, com corações tão simples que habitavam aqui. E ele, que vinha de várias experiências, reencarnando na Europa, reencarnando em berços civilizados, com mais condições, ele decide que ele viria e trabalharia para trazer o Evangelho, não é? Porque ele vem com essa função, chega com Tomé de Souza, ele vem com essa função, como padre jesuíta, de catequizar, né? Que é uma expressão da Igreja Católica, mas vamos trocá-la por evangelizar, né? Ele vinha trazer a palavra do Cristo aos silvícolas que habitavam aqui e a todos os degredados que viriam de Portugal para cá, né? E ele aceita isto porque ele queria, primeiro ele disse que estava muito cansado de posições de mando, e ele queria a prova da renúncia extrema, que era estar no local desprovido de tudo, e realmente dedicar-se à causa do Cristo como a esposa soubera se dedicar séculos atrás. Então, esse é o desejo que faz com que ele venha para cá. E ele ficou 21 anos aqui no Brasil. Então, o que devemos a ele, né, foi o primeiro escritor na nossa pátria, foi o grande apóstolo, o grande evangelizador, aquele que cuidou, que defendia os índios, que lutava contra a opressão. Então nós estamos vendo qual é o caminho desse espírito se dedicando aos seus semelhantes, não é? Funda a cidade de São Paulo em 1554, não é? Dando esse nome pelo amor absoluto que ele tem ao grande apóstolo Paulo, né? Grande apóstolo Paulo, que segundo os espíritos é mentor de Emmanuel, né? É aquele que desde que ele desencarnou como Publio Lentulus, vai receber a assistência carinhosa de Paulo de Tarso, né? Então nós vemos a obra Paulo Estevam. Da onde Emmanuel colheu todas aquelas informações? Se não do próprio Paulo, para trazê-las para nós, né? Aliás, no dia em que prefaciou-se a obra para a publicação, Paulo esteve presente na reunião espiritual onde isso aconteceu, né? Isso são só notícias do além, viu? Imagina, né? Paulo ali, né? Que maravilha. Bem, então a gente vê a associação desses corações tudo em prol de uma causa, não é? Nós vamos ver depois o Emmanuel reencarnando no século seguinte como Padre Damiano, que está no livro Renúncia, né? E esse livro Renúncia fecha a série de romances históricos que nós poderíamos dizer estão todos classificados como romances éticos, né? Que vai, através de histórias verídicas, nos convidar a examinar questões transcendentais da vida humana para nos conclamar a reconhecer em Jesus o caminho para o equilíbrio que almejamos, não é? Esta obra que vai encerrar esse conjunto, não é, que é a Renúncia, então ele é o Padre Damiano, padre que tantas vezes conversou com Alcione, que é um espírito luminoso, espírito de Célia, no livro 50 anos depois, é a mesma personagem, né? Que vem para servir, para desenvolver uma tarefa de amor, e que tantas vezes recebeu a palavra do Padre Damiano. E ele, como Padre Damiano, a gente tem a oportunidade de ver facetas da sua atuação no próprio livro, né? A inclinação que ele sentia pelo continente americano, né? Ele já estivera no Brasil, o amor que ele sentia,
E também, como o padre Damiano, uma das suas grandes lutas vai ser lutar contra a opressão dos Estigarribas, que era um clã ali na Espanha que escravizava, que maltratava, que, enfim, tinham ações profundamente nefastas com os mais desfavorecidos, né? Então, ele tomou essa luta para si, e dentro de um espírito de energia, que aliás nós vemos que é um traço bem característico dele, né? Esse traço nós vamos poder ver em todas essas vidas que tivemos a oportunidade de conhecer através desses romances, e que mostra essa continuidade psicológica desse grande espírito, né? Já compreendendo o Evangelho de uma forma muito mais emancipada, muito mais libertadora do que a igreja no qual ele estava afiliado, né? Que, embora vestindo a batina da Igreja Católica, nós não vamos vê-lo como um legítimo representante do pensamento católico. Nós vamos vendo ali uma profunda compreensão dos ensinamentos de Jesus, não é? Depois dessa existência, ele diz que esteve no século, nós vamos vê-lo no século XIX, participando ali do advento da codificação, e final do século XIX, início do século XX, ele teve uma outra existência aqui no Brasil, pouco conhecida, mas ele mesmo fala sobre ela, e ele novamente vem como padre. Novamente ele, então, enverga essa batina, vai renascer no Pará, ele chama-se Padre Amaro. E qual era o intuito dele neste momento? Então nós temos assim um tempo curto, nós vamos ver que o Emmanuel, em geral, ele tinha um percurso de uns 50 anos ou menos na espiritualidade e já voltava, né? Quer dizer, uma pessoa determinada a seguir o seu caminho mesmo, né? E recebendo o aval para isso. Quando então ele reencarna assim como padre em um lugar bem obscuro do Pará, região distante, né? Vamos imaginar fim de século XIX, começo de século XX, ele tem um intuito. Ele escolhe esse anonimato, porque ele não conseguiu deixar de ser anônimo muitas vezes, mas ele escolhe esse anonimato porque ele queria dedicar-se exclusivamente ao estudo do Novo Testamento, para preparar-se, para depois ser esse comentarista em torno do Evangelho, que nós ficamos absolutamente embevecidos cada página que a gente lê de um Fonte Viva, de um Palavra de Vida Eterna, ou não, né? E que ele queria dedicar-se a isso. Enquanto isso, né, Chico, desencarnado, que ele teve nesse mesmo período, ele teve uma existência também anônima lá na Espanha. Quando desencarna, o Chico conta que a preparação foi intensiva para poder fazer jus à missão que ele viria desempenhar, e que ele matriculou-se junto com inúmeros espíritos que trariam, que não só trariam, mas que sobretudo zelariam pelo movimento espírita no Brasil. Eles frequentavam um educandário, que ele chama de Educandário Aprendizes do Evangelho, onde eram aulas intensivas, não só de Evangelho, mas ali também eles estudavam movimentos espíritas, o contexto social, político e econômico do mundo, do planeta, culturas, para poder se preparar, né, para chegar aqui e desempenhar isso. Então nós estamos vendo como é obra de esforço, de estudo, de tempo, não é? E às vezes a gente não dá valor. Parece que foi tão assim. Não é? Só eles sabem o que isso tem exigido deles, e que eles aceitaram com todo carinho e dedicação. Não é?
Então, isso, assim, dá um vislumbre, assim, nesse panorama das vidas dele, é para a gente poder pensar nesse perfil psicológico, nessa conquista sólida de valores morais, de testemunhos, porque os testemunhos chegam, né, e nem sempre estamos aptos a dá-los, mas nós vamos vendo que esse espírito procurou realmente seguir um caminho que era o de servir a Jesus. Então, ele se torna um grande missionário, habilitado pelos testemunhos que ele deu ao longo dessas vidas sucessivas para que ele pudesse fazer o que ele fez, né? Alguma pergunta? Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui, Soninho. Pega para mim, por favor. Nenhuma perguntinha? Não? Então vamos prosseguir. As áreas de vocês. Se vocês não perguntam, eu fico falando, até que vocês acabem adormecendo. Vamos falar um pouquinho sobre as obras dele? Só tô vendo se eu não deixei passar uma encarnaçãozinha dele. São 13 reencarnações, não 12. Hã? 13 ou 12 reencarnações. Você contou? Não, naquele livro Deus Conosco fala sobre isso. Porque conta também. Lá fala de cada uma. Isso. Deixa eu até mostrar para eles aqui. Porque esse livro é importante a gente ler esse livro. Esse livro aqui, Deus Conosco, não é? São uma coletânea de mensagens que eram recebidas na casa do Rômulo Joviano. Alguém sabe, identifica esse nome na vida dele? Ele trabalhou muito tempo na Fazenda Modelo, que pertencia a esse Rômulo Joviano. Eles tinham lá semanalmente o Evangelho no Lar e muitas mensagens vinham então. Este livro e um outro que se segue a esse, que é o Sementeira de Luz, né? São mensagens do Emmanuel, e o Sementeira de Luz traz muitas mensagens de um personagem ligado a essa família, que era o pai do Rômulo, o professor Joviano, e que fora o espírito de Neio Lúcio, no livro 50 anos depois. Que quem leu, então identifica, era o avô da Célia, né? Então, aqui fala... Neio Lúcio. E que tem também uma obra maravilhosa, né? Que é Jesus no Lar, alguém conhece? Tão linda, né? Todas aquelas histórias do Jesus no Lar. É tão bonitinho isso. Deixa eu contar uma coisinha que não sei se está nesse livro, no Sementeira de Luz, já que é do Neio Lúcio, mas como o Emmanuel está por trás de todas as obras, faz parte. Que ele fala que a Célia é um espírito, extremamente superior, né? E que na tradição da Igreja Católica há um dia onde ela está no catálogo dos santos, tem um dia que se comemora o dia dela. E nessa ocasião, o espírito dela se aproxima muito da Terra, como todos fazem os grandes espíritos, né? Para envolver todos aqueles que lhes são afeiçoados, são seus devotos, enfim, nas suas vibrações, para auxiliar, enfim. E que numa dessas ocasiões estava um conjunto de espíritos, todos no limiar, suponho, entre a esfera espiritual elevada, mas não tanto, e a esfera muito superior no qual ela habita. E lá, entre esses companheiros que queriam então se despedir, dar um abraço, uma palavra com ela, lá se encontrava o Neio Lúcio, né? Não querendo se valer da prerrogativa de ter sido avô dela, né? Numa existência, e deles terem laços muito fortes, levava ele consigo o projeto do seu livrinho Jesus no Lar. Olha que bonitinho! E aí o que ele faz? Ele chega para ela e apresenta o fruto do esforço dele. Falou assim, olha, eu fiz esse livrinho, eu gostaria que você o recebesse e que você depois me falasse sobre ele. E ela leva. Olha, é que nem
aqui, gente. É um pouquinho diferente, não é? Eu achei tão bonito isso dele, ele levar o projeto. Vocês veem que eles trabalham lá, eles escrevem antes de trazer pra gente, né? Eu gosto de contar isso porque, mais uma vez, às vezes eu fico assim um pouco pensativa em relação a esse monte de livros que estão aí nas prateleiras espíritas, sem zelo, né? Sem rigor. Enfim. São os tempos, né? Mas cabe a nós zelarmos pelo desembarque das boas ideias, como o Emmanuel fazia. Bem, então, é um livro Só antes de interessante. você começar, a importância desses espíritos iluminados, como Emmanuel e André Luiz, né? Os dois têm uns destaques bem distintos, né? Qual foi o mais importante? Emmanuel, sem dúvida. André Nas Luiz ordens faz só? Ou... por tudo, também pela evolução, porque o Emmanuel, ele recebeu a tarefa de congregar espíritos, de chamá-los para si, distribuir tarefas e orientá-los e supervisionar o trabalho de cada um deles. Então, hierarquicamente. 13 encarnações. Foi um braço direito do Cristo, podemos dizer, não? Olha, eu vou dizer uma frase que ele mesmo colocou, eu tenho ela aqui registrada para que eu não fale com as minhas palavras, que sempre ficam pobres, né? Quando a gente fala sobre as nossas palavras. Vocês sabem que não foi fácil o trabalho mediúnico, né, gente? Os livros ou esses filmes que têm sido feitos, eles mostram assim, alguns pequenos aspectos das lutas, das críticas, mas houve muita luta e crítica que não veio de fora do movimento espírita, porque isso é compreensível, vocês concordam? Então, que a igreja critique, que o padre ficasse condenando todo mundo que se aproximava do Chico, isso faz parte do conjunto de crenças. Mas muitas lutas e críticas nascidas dentro do próprio movimento espírita, não é? E que esse livro que nós falamos, Testemunhos do Chico Xavier, que é da Sueli Caldas Schubert, da FEB, tá? Publicado pela FEB, nós vamos poder entrever algumas dessas lutas e lágrimas. E aí um momento de muita crítica, né? O Emmanuel faz a seguinte ponderação: o trabalho nosso é de cooperação, e nem ao próprio autor espiritual, de quem ele estava falando aqui, das críticas imensas que Humberto de Campos estava recebendo pelo livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que sabemos não é unanimidade no meio espírita, tem muita gente que critica esse livro, não é? Então a crítica era ferrenha. Então ele está falando desse autor espiritual, Humberto de Campos. E sendo que também Humberto de Campos estava sob a supervisão dele e Emmanuel. Então ele diz: o trabalho nosso é de cooperação, e nem ao próprio autor espiritual pode ser conferida a responsabilidade exclusiva do serviço, de vez que o dono da obra é Jesus, de quem estamos recebendo possibilidade para contribuir na sementeira de luz. Então, tudo procede dele. Não é mesmo que um mandato chegue por escalões, em missões dessa envergadura, como ele não estaria à testa, não é? Não é ele que estava à testa da codificação? Não é? E não estaria nessa obra que representa o quê? Não só consolidação da doutrina espírita, não é? Mas também quantas revelações mais amplas surgiram a partir dessa obra mediúnica. Um exemplo disso está na Gênese, quando Galileu traz as suas mensagens ali na Gênese. Ele vai dizer a respeito de... Ele fala assim de uma forma bastante leve, superficial, sobre o princípio espiritual passando
pelos reinos até alcançar um estágio em que ele recebe a denominação de espírito com E maiúsculo, né? E ele fala que ele não pode referir-se a isto com mais propriedade. Tem um livro, né, que se chama Evolução em Dois Mundos. Vocês já leram? É uma obra difícil, mas fascinante. Né? A gente precisa ler não uma, mas muitas vezes para entender pelo menos 10%. Inclusive tem elucidário, né? Para explicar, para ler o livro. Né? As verdade, palavras, tem mesmo. Só para explicar o livro. Mas ajuda bastante lendo a Gênesis. Lendo a Gênesis e Evolução em Dois Mundos ajuda bastante a entender. Sim, isso. Você consegue entender mais. Sim. E aí nós, então, reconhecemos no esforço do André Luiz, e essa obra também foi abalizada pelo plano superior. Nós estamos falando das altas diretrizes desse planeta. Não vai falar de toda a evolução do espírito que se processa nos dois mundos, com uma riqueza de informações que nós vamos demorar muito tempo para assimilar, não é? Então, para a gente imaginar que a continuidade, podemos dizer tranquilamente, a continuidade da obra não ficaria à revelia da supervisão de Jesus, né? Não é isso? Então, se ele foi o braço direito, eu não sei. Mas que ele foi um servo dedicado a Jesus, isso a gente pode afirmar, com certeza. Né? Então, vamos falar um pouquinho das obras? Das obras dele. O primeiro livro que ele escreveu foi em 1938. E que leva o nome dele próprio, né? Chama Emmanuel. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler. Não? Então ele traça o pensamento sobre vários assuntos palpitantes da doutrina. Essa obra que vem à lume. Então a gente vê que do momento que ele começa a supervisionar a mediunidade do Chico, não de imediato ele escreve. Né? Ele primeiro vai chamar, a primeira obra que surge, publicada, vocês lembram qual é? Do Chico? Parnaso. Parnaso do Aventura. A primeira tarefa do Emmanuel foi coordenar todos aqueles poetas da espiritualidade para poderem trabalhar nessa obra do Parnaso, não é? Quando também o Chico disse a ele que gostaria muito que um dia ele pudesse receber romances mediunicamente, isso foi no ano de 36. O Emmanuel falou para ele, isso é possível, mas para tanto você precisa conservar serenidade. Sem ela não será possível. E o Chico conta que era uma época de grandes provações familiares, de grandes necessidades, e que ele não conseguia oferecer essa serenidade da qual o Emmanuel falava. Só 4 anos depois, então 1940, virá o primeiro romance, que é o Há 2000 anos. E ainda em 1940 vem 50 anos depois. Então 2 romances maravilhosos escritos no mesmo ano. Não é? Tem que ter dedicação? Tem que ter, né? Então, os romances que foram surgindo, cada um a seu tempo, representam esse conjunto dos comentários voltados para a ética. Mais que contar uma história, é o conclamar a uma ética cristã, o grande objetivo de cada narrativa dessas obras dele, não é? Nós temos um conjunto de obras onde ele vai fazer a releitura dos evangelhos, que são essas obras que nós conhecemos. Eu não vou citar ano, porque também isso não importa, né? Mas Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, são livros onde ele faz uma releitura do Evangelho, onde ele destaca versículos e sobre cada um deles, às vezes não é uma página só, às vezes são mais páginas ao longo desses livros comentando o mesmo versículo, né? E que para nós cada um deles
é um roteiro seguro de reforma íntima, é ou não é? Pela grandiosidade dos comentários que ele traz, onde ele demonstra profundo conhecimento do psiquismo humano, das necessidades, das lutas humanas e um profundo conhecimento do Evangelho. Para analisar as nossas necessidades à luz do Evangelho de maneira assim tão oportuna, com tanta propriedade. Tem uma série de livros que ele escreveu que homenageiam a codificação. Então, no centenário do Livro dos Espíritos, ele vai escrever, alguém sabe qual livro que homenageia? Religião dos Espíritos. Nós estamos falando bastante, que é para vocês se sentirem muito motivados para adquirirem, lerem tudo, porque é uma obra maravilhosa. Ela não é, Sônia? Religião dos Espíritos. Depois, na sequência da codificação, qual foi o segundo livro publicado? Depois que Kardec publicou o Livro dos Espíritos? Uhum. E alguém sabe qual é o livro que o Emmanuel escreve para homenagear o livro? Seara dos Médiuns. Depois, o terceiro, vem o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? 2 livros homenageiam o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito de Verdade e o Livro da Esperança. Vocês conhecem? Ai, gente, é livro que não dá pra gente, sabe? É muito pão espiritual ali, né? Depois nós temos o livro Céu e Inferno. E o livro que ele traz para comentar o céu e o inferno, para tecer considerações, é o Justiça Divina. Então, que fala só em torno da justiça divina. Olha que livro fundamental para nós, não é? Porque está profundamente ligado às causas das aflições. Então, é um livro para o nosso coração. Sabe aquele que medica, põe esparadrapo, faz cirurgia no coração? É esse aí. E depois, nós não temos nenhuma obra dele que trouxesse algum comentário mais específico sobre a Gênese. Mas temos uma grande obra dele que tateia por ela, que é uma obra também bem do início dessa produção, que é o A Caminho da Luz. Conhecem? Que bom que agora eu estou vendo bastante cabeças conhecedas, né? O roteiro é dele também? O roteiro é dele. Roteiro, nós poderíamos dizer que é um livro de cunho filosófico. Para a gente ver que ele vai, né, dentro de todo o cabedal que ele tem, ele se expressa em várias vertentes do conhecimento humano. Sobre religião, inúmeras. Sobre filosofia, nós temos a Religião dos Espíritos, é um livro de cunho filosófico, e o roteiro também é de cunho filosófico. Né? O Consolador também. Consolador também. E o Consolador, vocês não conhecem? Conhecem? O Consolador é uma série de perguntas e respostas que versa sobre todos os temas e que foram perguntas formuladas pelos participantes do grupo de Pedro Leopoldo. Assim como Leis de Amor, que é um livrinho bem pequenininho, também perguntas e respostas, nasceu de perguntas formuladas pela Federação Espírita de São Paulo. Ao Chico, e aí surgiu o livro Leis de Amor. Bem pequenininho, mas grande no conteúdo, né? Conhecem Leis de Amor? Pequenininho assim, gente, um livrinho mesmo, né? Então, dentro dessas obras, deixa eu ver se tem mais alguma que eu gostaria de destacar. Alguma pergunta, enquanto eu procuro aqui alguma anotação a mais? É tanta coisa que depois eu não sei onde eu procuro, tá vendo? Hein? O Consolador, por exemplo, é de 1941, só para a gente situar uma data. Temos os livros, então, que são Paulo Estevam, Renúncia, o Ave Cristo, os 50 anos depois, há 2000 anos, que fazem parte de um conjunto de romances históricos, né? E dessas obras todas que vieram sob a pena do Chico, mas pensamento do Emmanuel, né?
elas todas tinham um grande objetivo. Se a gente for pensar o que o livro proporciona, além dessa ideia feliz da fertilização de almas com ideias renovadoras, representa também uma fonte de consolação, uma fonte de esclarecimento, uma fonte de esperança, né? E esse era o grande objetivo. De todos os temas versados por Emmanuel, então a gente viu que são muitos temas, ele versou sobre tudo, mesmo quando nós vamos ver um programa como o Pinga Fogo, que aconteceu há tantos anos atrás, as questões que foram formuladas ao Chico, cujas respostas eram de Emmanuel, versavam sobre os mais diversos assuntos, até sobre política, né? Mas ele sempre dando respostas assim, que nos conclamavam à reflexão, né? Então a gente vê que um autor com essa abrangência, capaz de mergulhar nos vastos assuntos, assuntos de cunho científico, o Consolador está cheio de perguntas e respostas de cunho científico. E vários outros livros de entrevistas têm perguntas onde ele se pronuncia sobre eugenia, genética, hereditariedade, sobre a ciência propriamente dita, sobre eutanásia, drogas, enfim, sobre todos os assuntos que nós pudermos imaginar. Lá tem ele com ponderações sempre pautadas na codificação, no Evangelho de Jesus, nos convidando a outro pensar, a outro rumo. Mas de todos os assuntos sobre os quais ele versou, existe um assunto que sempre recebeu da parte dele a atenção maior. Que âmbito foi esse da religião, da nossa doutrina espírita, sobre o qual mais ele se debruçou? A religião. Não foi? Foi. Tem uma pergunta aqui que está na minha cabeça. Não quer calar? Então fala. Eu escutei de um colega já, também trabalha aqui na casa, mais antigo também, sobre uma turma do grupo que gostaria que fosse desconsiderado o que veio de informação de Emmanuel. Eu não sei, então como eu não sou aprofundado nesse livro de Emmanuel, assim, os autores ainda não conheço muita coisa, o que aconteceu nesse momento que houve isso? Se houve ou se foi só um grupo de pessoas que gostaria que fosse desconsiderado o que veio de Emmanuel? Até mesmo que acreditasse que a doutrina espírita não deveria se voltar muito para a religião, mas para outros assuntos. Olha, esse é um tema velho no movimento espírita, muito velho. Poderíamos dizer que ele nasceu com o movimento espírita no Brasil. Por quê? Se nós formos pensar em tempos idos, vamos pensar na atuação de Bezerra, né, que foi uma tarefa imensa dentro do espiritismo. Já naquele tempo, ele próprio era veementemente criticado por uma ala de espíritas que dividiam de uma forma até assintosa os espíritas entre místicos e científicos. E os místicos eram aqueles que propugnavam pelo Evangelho, que levavam em conta essa dimensão da religião e que davam um apreço que se deve dar ao Evangelho, né? E Dr. Bezerra fazia parte, de acordo com os que criticavam, dessa ala mística. E Dr. Bezerra sempre passou por essas críticas de forma muito superior. Muitas vezes ele disse, eu não sinto, eu sei que é assim. E de fato, né, foram essas incumbências que ele trouxe, e é a própria razão de ser da doutrina espírita ter chegado ao mundo. Por que ela veio? Para restaurar o cristianismo. Porque, de fato, Jesus deixou de ser o caminho, na verdade. Não deixou. Deixou de ter as palavras de vida eterna? De forma alguma. Então, a doutrina espírita vem com esse grande objetivo
de restaurar o cristianismo, de devolver Jesus ao coração do homem, livre de dogmas, livre de tudo aquilo que nos separou dele ao longo dos séculos, né? Porque é em Jesus que se promove a nossa transformação moral. Então ela não veio para nos informar sobre o mundo espiritual, né? Para nos contar como é que é a vida lá em cima. Veio sim nos despertar conhecimento como uma fonte de despertamento para que nós busquemos o que é essencial. O essencial é o desenvolvimento da religiosidade no coração. Evangelizar o coração. Isso é essencial. Então essa crítica é muito antiga. E o que acontece é que, infelizmente, com nomes diferentes, nós vemos esses embates no transcorrer do tempo aí. Então, ora a gente ouve um grupo que fala isso, ora a gente ouve um grupo que fala aquilo. Não é só Emmanuel, não. A gente tem grupos até que às vezes cometem o disparate de dizer que Kardec está ultrapassado, né? Que deve-se buscar outras fontes. Está cheio de autores espíritas que querem trazer revelações das revelações, né? Então, isso, e como o próprio Emmanuel diz, né, e a gente vai vendo nesse livro que nós falamos o quanto eles sofreram críticas entre os próprios espíritas no desenvolvimento dessa tarefa. Então, não seria diferente, somos quem somos, né? Quer dizer, hoje Chico já está na espiritualidade, essa grande obra mediúnica findou-se, né? Mas as críticas prosseguem. Tem sim vários críticos de Emmanuel, sobretudo por essa prevalência do pensamento dele em torno do Evangelho de Jesus. Mas essa designação é do alto. Enquanto nós não compreendermos que a nossa necessidade é de Evangelho, nós vamos entrar e sair da vida com muito saber, mas pouco aprendizado no coração. Sem Evangelho não é possível. Não é possível. Inclusive, a gente estou estudando também um caso, né? Que no Brasil, para a instalação da doutrina espírita, dos entendimentos, se não fosse por essa via consoladora de restauração, dificilmente atingiria o âmbito que atingiu nesses anos todos, né? Porque o povo necessitava desse consolo. Como é o grande, a porta de entrada de muitos de nós no Espiritismo. Depois Jesus, sim, sem dúvida, ele diz: eu sou o pão da vida. Então, pensando num grande autor espírita que é o Vinícius, já na parte espiritual, ele disse, bem, do pão material, muitos necessitam, mas nem todos. Mas do pão espiritual, não há uma só alma que não esteja necessitada. Então, qual é a necessidade, né? Então, a necessidade nossa é essa, de colocar Jesus no coração, sem o que o mundo não vai mudar os seus problemas graves. Não se equaciona fora do Evangelho nenhuma problemática social, política, econômica que nós tenhamos no mundo, né? Então, essas críticas surgem sim. A gente respeita o pensamento que cada um é rico, mas não é significativo. E olha, sinceramente, né, acho que às vezes as pessoas que criticam, se elas pudessem, com isenção de ânimo, né, olhar a construção de uma obra, verem o que essa obra demanda, muitas vezes até para um reconhecimento da sua pequenez, elas não se veriam em condições mais de criticar, não é? Porque isso tudo é um presente de Deus em nosso favor. Se a gente achincara, não somos dignos de receber mais nada também, né? Pelo menos por hora. Até que a gente, da rebeldia, modifique o coração, né? Deixa eu só uma pequena pergunta, no seguinte sentido. Já que, para fazermos uma crítica, nós temos que formular ideia, tem que ter ideias próprias, senão não podemos nem criticar, não é? Por que essa confusão que nós temos dentro da família espírita, desses desmandos, essas brigas que existem, de todos esses escritores e doutrinadores a respeito,
Parece que é uma bagunça dentro de uma família só, tanta bagunça existindo. É certo isso? É o nosso coração, né? É. Se é certo ou não, as casas espíritas estão situadas no mundo de expiação e provas, cuja característica é a imperfeição moral dos A habitantes. maioria Não é? dessas brigas aí são políticas dentro do próprio Então, e espiritismo, se né? fosse... Os ataques que o próprio Bezerra de Menezes Sim, sofreu sim. quando ele fundou lá a federação lá, não tinha aquele antagonismo lá. Sim. Ele era uma liderança nata, não tinha jeito de você... Eu acho assim que isso é inveja mesmo, é a palavra certa. Então, mas as instituições espíritas Você não não somos pode nós. ser igual ao outro e você Somos começa nós. a combater. Então, são os reflexos do nosso coração. Por isso que surgem dissidências, desavenças, conflitos, porque nós não estamos vigilantes em torno da nossa Mas isso reforma aí isso acontece em todas as religiões. Né? Sim. Eu estava vendo, na França mesmo, teve um padre chamado Jean Mézières, que ele viveu a vida inteira debaixo da batina e depois ele deixou uma obra escrita que ele era um perfeito ateu. Ele só foi ser padre mesmo para ajudar aquela comunidade ali onde ele vivia, que não tinha outro jeito de ele ajudar se não fosse padre, mas era ateu. Então, essas pessoas... Mas um ateu que foi ajudar a comunidade é um espírito mais cristão do que... Para Sócrates isso seria moral, né? Mas é isso, Acho gente. que é inveja. Eu Os vejo templos isso assim. espíritas e todas as outras instituições religiosas estão num mundo cuja característica é em nossa imperfeição moral. Não pode refletir só luz, embora a gente quisesse. Né? Referente à irmã, tem aquela carta famosa, referente ao Publius Lentulus. Ah, que bom que você tocou nesse assunto, que eu vou dar a oportunidade da Sioninha contar uma coisa legal pra gente. Tá, então eu posso esperar, não tem problema. Ela já vem contar. É a deixa, essa é a deixa. É a deixa. Era pra eu chamá-la no tempo ido. Mas o tempo ido, eu esqueci de Já chamar. passou, já foi. Não, mas olha isso, Imagina, é isso mesmo, olha. E é Existe muito legal você compartilhar isso. Uma pesquisa que foi feita por um espírita, ele é professor de História, bacharel de História pela Universidade Augusto Mota. Ele chama-se Carlos Henrique Najib Assunção. O trabalho dele está no www.portalsaber.org. Então, o interesse dele foi baseado no fato de que também no movimento espírita existiram, como existem pessoas que negam a existência do Publio Lentulus. Né? Dizem que isso foi uma invenção do Emmanuel, que ele criou, né, o Publio Lentulus. E que, inclusive, aquela carta que o Publio Lentulus, atribuída a Publio Lentulus, onde ele descreve Jesus, é uma carta que não poderia ter sido escrita, né? Porque ela traz dados que são absolutamente não comprováveis pela história. Então, tanto a existência do Publio Lentulus quanto essa carta. Então, o que fez o bacharel em História? Ele diz assim, é como se fosse uma monografia, né? Então, ele põe um resumo em cima, ele diz assim: o presente trabalho tem por objetivo a avaliação dos dados históricos contidos na obra 2 anos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Propõe-se especificamente a busca de dados em arquivos remanescentes da Roma Antiga sobre a historicidade do personagem protagonista do livro em questão. Então, o que ele vai atrás? Ele vai pesquisar todos os livros possíveis e imagináveis que se falava sobre a gens Cornélia, que é a família do Publio Lentulus, né? Que era Publio Lentulus Cornelius, né? Então ele vai pesquisar toda a gens Cornélia, ele foi no Vaticano, ele abre os livros lá no Vaticano, ele pega livros na França, enfim, e aí ele descobre o seguinte, que existiu realmente, o Publio Lentulus existiu sim, não é? E ele diz, existiu sim, a ênfase que ele dá. E ele ainda diz assim, a época está repleta de Cornélios Lentulus que ocuparam o consulado. Porém, o Publio Lentulus, Publio Cornélius Lentulus, ele ocupou, sim, um cargo em Israel. O cargo chamava-se Consul Suffectus, que era um tipo de consulado que existia
em Roma, né? Mas que ele tinha sido colocado nesse cargo e ele exerce esse cargo em Israel. E que ninguém, até onde pudemos pesquisar, prestou atenção neste homem. Então, no meio de todos os Públio Cornélios Lentulus, existiu um, que é este daqui, que é o que nos interessa. Né? Então, ele existiu realmente, ele fala muito mais coisa do que isso que eu estou falando para vocês, né? E ele diz ainda o seguinte, olha... conhecendo as versões diversas e levando em consideração o que o próprio Emmanuel afirmou, é óbvio concluir que existiu, sim, uma carta, né, que é aquela carta que ele fala sobre Jesus, que devia fazer parte de uma série de outras descrevendo possíveis indivíduos com potencial ou não para insuflar rebeliões. Porque aquela época foi uma época de grandes rebeliões, o surgimento de vários messias, né, a época de Jesus, e que está contada naquele livro que eu já citei a vocês, do Zelota. O Zelota conta a história das várias rebeliões, dos vários messias, entre aspas, que surgiram em Israel naquele momento, né? No momento de Cristo. Ademais, ela, em suas várias versões, a carta, está cheia de termos que jamais um senador usaria. Por que ele está dizendo isso? Porque os contraditores dessa carta estão dizendo o seguinte, que jamais um senador romano falaria de um judeu dizendo assim, um homem que vive de grandes virtudes. Em verdade, a cada dia ouve-se coisas maravilhosas sobre este Jesus. Disse que um tal homem nunca foi visto por essas paragens. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe. Filho de Deus. Obviamente, foram acréscimos posteriores, como nós já dissemos. Mas a carta em si, ela é verídica. Essas inserções, ele somente não sabe dizer quem que fez, né? E ele diz o seguinte, que um senador de Roma jamais iria elogiar um judeu da forma como está aqui. Não ia elogiar mesmo, né, gente? Não era hábito daquele povo lá daquela época. Basta prestarmos atenção na fala do próprio autor para percebermos que, de maneira bastante sutil, ele vai ao encontro do nosso pensamento sobre a questão. Aqui, o autor espiritual apresenta uma explicação verossímil que responde às principais críticas lançadas contra as versões da epístola que chegaram até nós. A exata pertinência do comentário do Emmanuel, em destaque, demonstra conhecimento específico digno de um especialista na Epístola Lentulus, que ele chama de Epístola Lentulus. Ainda não se sabe nada acerca da vida deste indivíduo citado nos Acta Arvalho, que foram os arquivos que ele foi pesquisar, o que não significa que no futuro não surjam novidades nesse sentido. Muitos ainda afirmam que não existiu nenhum Públio Lentulus em Pompeia, por exemplo. Cidade soterrada pelo Vesúvio, quando da erupção de 79 d.C. Ora, mas quem disse que as escavações estão completas? Pelo menos um terço da cidade continua aguardando enterrados trabalhos arqueológicos. Vilas e até mesmo restos mortais humanos jazem ocultos no subsolo da atual Campânia. Quem pode garantir que futuramente não tenhamos novidades nesse sentido? Mais tolo ainda é afirmar que entre a lista dos senadores da Roma Antiga não existe a tal figura. Ora, onde está a tal lista? Ela não existe. Em 1.200 anos de história, milhares ocuparam esse cargo e não conhecemos senão uns poucos. Então ele está dizendo o seguinte, ele põe por terra todas as argumentações que surgiram ao longo do tempo, desde que os livros do Públio Lentulus começaram a aparecer, né, do Emmanuel, que conta a história, no há 2.000 anos, etc., então ele põe por terra todas as críticas, fala, olha, você tem que, você está dizendo que não existiu, então prove que não existiu, e não tem como provar que não existiu, né? Então ele diz aqui, ó, existe historicidade com relação ao Públio Lentulus e a carta que foi escrita por ele. É um tanto temeroso, né? Ele diz e desdiz aí a coisa no tempo. Não, ele faz a pesquisa, ele contradiz os que dizem contra. Passado. Ignore que seja de um espírito, não sei o quê. Pense que é uma pessoa encarnada. E fala assim, olha, isso aqui faz sentido para você, vai te transformar. Sim, o convite, a razão, ela chega o tempo todo, né? E é isso, vamos analisar, né? Analisar e tirarmos as nossas próprias conclusões. Alguma pergunta a mais?
Que horas já estamos encerrando, né, Sonia? Sim, mas você quer um pouco antes para a habitação, para... Então, alguma pergunta a mais? Não? Eu gostaria de trazer, apenas porque eu acho que vem ao encontro do que nós estamos conversando aqui, em torno dessas críticas, que Kardec também já havia dito que se ergueriam muitos pensamentos contrários dentro da própria doutrina espírita. Isso faz parte do ser humano, né? Então não é novidade. Então ele diz assim, esse aqui é o prefácio dele ao livro Seara dos Métodos. A doutrina espírita, em seu primeiro século, assemelha-se de algum modo à árvore robusta, espalhando ramaria, flores, frutos e essências em todas as direções. Que princípios afins se lhe instalem nos movimentos, à maneira de aves tecendo ninhos transitórios nos galhos de tronco generoso, é inevitável. Contudo, que os lavradores do campo lhe devem fidelidade e carinho para que as suas raízes se mantenham puras e vigorosas, é outra proposição que não sofre dúvida. Assim pensando, né, dirá ele, prosseguimos em nossos comentários humildes em torno da codificação kardeciana, reticências, quando ele diz assim, que uma vez mais asseguramos de público que o único modo a inspirar-nos no serviço a que nos empenhamos é apenas o de encarecer o impositivo crescente do estudo sistematizado da obra de Allan Kardec. Construção basilar da doutrina espírita. Aqui o Evangelho de Jesus oferece cobertura perfeita, a fim de que mantenhamos o ensinamento espírita indene da superstição e do fanatismo que aparecem fatalmente em todas as fecundações de exotismo e fantasia. Então dirá ele, esperando que outros ceareiros venham ali de remediar-nos a imperfeição, com interpretações e contribuições mais claras e eficientes em torno da palavra do grande codificador, de vez que os campos da ciência e da filosofia, nos domínios doutrinários do espiritismo, são continentes de trabalho a se perderem de vista, aqui ficamos em nossa tarefa de apagar do expositor da religião espírita, que é a religião do Evangelho do Cristo, para a sublimação da inteligência e aprimoramento do coração. Então, no prefácio curto, os objetivos traçados para a doutrina espírita, né? Traçados para que ela chegue até nós. E chega para que, como disse Jesus, nós, através do conhecimento da verdade, pudéssemos nos libertar. Como foi a palavra de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, né, esclarecimentos a mancheiras nós temos recebido. Todos com um apelo fortemente endereçado à reflexão. A doutrina espírita é reflexiva, né? Ela não é conteúdo de autoajuda, né? Ela nos convida a pensar, a examinar, a analisar, a separar, a discernir e a aceitar aquilo que a nossa razão consente, né? Então, dentro dessa proposição, quanto mais nós estudarmos a codificação, como diz Emmanuel, e estudarmos todas essas obras que vêm dar contribuições preciosas à codificação, mas nós vamos fortalecendo o coração nesse empenho difícil que é nós darmos combate a todas as sombras que estão dentro de nós há tantos séculos, né? Que exige coragem, que exige a certeza do caminho que a gente deseja percorrer, a certeza de aonde a gente quer chegar, né? Então, as vozes dos espíritos, elas se fizeram ouvir, e têm se feito ouvir em todas as épocas da humanidade, para despertamento da consciência humana. Esse é um grande objetivo, né? Se eles trazem informes, se eles trazem auxílio à identificação
da individualidade em que se expressam, tudo isso tem apenas um objetivo. Toda fenomenologia mediúnica tem um objetivo: despertar a consciência para que a gente possa construir o homem integral, não é? Para que nós possamos evangelizar o coração, espiritualizar o espírito e finalmente construir o reino de Deus dentro do coração. Eu vi em Gênesis a respeito de religião espírita. Foi por quê? Porque foi antes da doutrina, né? Foi por quem? Quem é que falou da religião espírita? Saiu alguma obra de religião espírita? Saiu antes da doutrina? Antes da doutrina? Antes do conjunto da doutrina de Kardec, saiu a religião espírita, é isso? Falou-se a religião espírita. Não. A partir do momento em que vai surgindo a codificação, e que ela surge de uma obra de cunho filosófico, não é? Que é o Livro dos Espíritos. Depois seguida de uma obra de cunho científico, que é o Livro dos Médiuns, estudando a fenomenologia dentro de todos os critérios que foram elaborados por Kardec, não é isso? Então, vejamos que em obras póstumas, Kardec vai nos trazendo considerações sobre o porquê o Evangelho segundo o Espiritismo era a obra mais importante do monumento, mas ela só poderia chegar depois que o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns pudessem ter vindo à luz. Então ela é a terceira obra. E nós sabemos o tumulto que a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo vai causar nos meios religiosos. As perseguições se tornam mais intensas, porque enquanto estava no âmbito da filosofia, estava no âmbito da ciência, né? Mas de repente entra no campo da religião, e aí a luta foi intensa. Mas essa era a obra primordial. E aí começa-se muito a falar do aspecto científico e filosófico da doutrina, e se questiona se ela era uma religião. E a respeito disso, quem oferece a própria resposta é Kardec. E ele afirma categoricamente que sim, ela é religião. Mas faz uma ressalva: ela não é religião como está definida nos dicionários. Então você vai em qualquer dicionário, você vai ver que parte da definição do conceito de religião implica a existência de rituais e de hierarquia. Porque esta é a forma como as religiões têm se constituído na Terra. Então o dicionário vai falar do que se constitui na Terra. Nesse sentido, a doutrina espírita não é religião, mas no sentido de promover a religiosidade no coração humano e guiá-lo nessas veredas para Deus, é religião com todas as letras maiúsculas. É verdadeiro. E como dirá Emmanuel, ele simboliza, ele diz: com quanto respeito que a ciência e a filosofia nos merecem, é a religião que conduzirá o homem a Deus. Então, ele simboliza como um triângulo, na base filosofia e ciência, mas o vértice desse triângulo que aponta para a verticalidade é a religião. Sem ela nós não poderemos conhecer muito, filosofar muito, mas se não iluminar o coração, de nada adiantará. Então, meus queridos, obrigado pela paciência no seu meu tempo. Aulas especiais, palestras, seminários que ela vai dar aqui para nós, né? Então nós vamos encerrando já os nossos estudos, não esquecendo de que na próxima semana nós vamos dar sequência à programação, né? Tanto de filosofia espírita quanto do governo, quinta-feira, ok?